seja, glorificado seja o nome do nosso Santo Deus, amém? Amém. Boa noite, igreja, que bom podermos estar mais uma vez na casa do Senhor, juntos, porém espalhadinhos, né? Muito obrigado pela presença de todos, você também que nos acompanha pela nossa rede social. Aproveita para compartilhar nesse momento o link deste culto, vê para os seus familiares, para que eles também possam estar participando dessa graça, participando desse momento tão bom que é de estarmos na presença do Senhor e de cultuarmos o nosso Deus. Quando muitos não têm essa oportunidade hoje, ainda que de forma um pouco restrita, nós ainda podemos fazê-lo. Mas nós queremos assim agradecer a todos pela presença, dar as boas-vindas a todos. Lembrar aqui hoje dos nossos aniversariantes, né? Aniversariantes dessa semana. Hoje, a secretária Cristina, completando mais um ano de vida. Dia 23, nós temos o pastor Eliel e o Everton também. Nossa irmã Leila, 9. No dia 26, nosso irmão Vitor. No dia 28, nossa irmã Jussiária. E no dia 29, nossa irmã Débora. Então, se possa estar telefonema, manda lá uma mensagem lá de feliz aniversário, né? Marca a presença na vida desse seu irmão, neste momento. Não dá para ficar se abraçando, mas tem mesmo um abraço virtual, dá para a gente mandar, né? Dizer que estamos lembrando de você, estamos orando por você. Amém? Amém. Hoje nós queremos dizer o seguinte, que ninguém continua sendo o mesmo após encontrar Jesus. Você já teve um encontro pessoal com Jesus? Você que está nos assistindo, já teve um encontro pessoal com Jesus? E Tiago 7, livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, da primeira parte do versículo 8, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. É com essa alegria de estarmos na presença de Deus que nós queremos consagrar a Ele as nossas vidas, os nossos dízimos, as nossas ofertas, dizendo a Ele que a Deus tem que ser toda a nossa honra, toda a nossa glória, porque somente Ele é digno de tudo isso. Quando Paulo, ainda Saulo, marchava pela estrada de Damasco, perseguindo zelosamente os cristãos, ele era muito bom nisso. Lá no livro de Atos, nesse capítulo 9, versículos de 1 a 19, ele teve uma profunda experiência. O próprio Jesus apareceu diante dele com uma luz do céu, uma luz forte, que ele chegou a cegá-lo, forçando a ficar de joelhos. Hoje nós temos a oportunidade de nos colocarmos diante do Senhor, reconhecendo que somos pecadores, que somos falhos, e que nós queremos ter um encontro pessoal com Ele, que nós queremos ter uma vida transformada para a glória do Seu nome. E é isso que nós vamos cantar agora, neste momento. Enquanto nós dizimamos, enquanto entregamos nossos dízimos, as nossas ofertas, você que nos assiste, você que é membro dessa igreja, pode fazê-lo na forma de depósito, como tem sido feito. Que você possa, então, dando a Deus aquilo que é dele, porque somente todas as coisas, a Ele toda a honra e toda a glória.
esteja orando neste momento, agradecendo a Deus os dízimos, as ofertas aqui alcançadas, também pela vida dos nossos irmãos aniversariantes também dessa semana. Vamos falar com Deus. Paizinho querido, como é bom estar na tua presença, cantar louvores ao Senhor. Mas como é maravilhoso, ó Deus, rever os nossos irmãos e saber, ó Deus, que o Senhor tem reservado esta comunhão santa, ó Deus, esplêndida, maravilhosa, Deus, para nós, juntos no reino dos céus. Te louvamos, ó Deus, por podermos estar convivendo aqui neste tempo com os nossos irmãos e ter o privilégio de celebrar ao Senhor com mais um ano de vida que o Senhor tem dado, ó Deus, aos teus servos. No dia de hoje, ó Deus, irmã Cristina, aos demais que vão estar fazendo aniversário durante a semana, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pelas suas vidas, nós te agradecemos, ó Pai, e rogamos ao Senhor as tuas bênçãos sobre eles, ó Pai. Multiplique sobre os teus servos a tua sabedoria, a tua alegria, a tua paz e tudo mais, ó Deus, o que os teus servos precisam para aqui neste mundo viverem refletindo a tua luz. Pai querido, que o bom perfume de Cristo exale de suas vidas, ó Pai, e possam estar transmitindo o cheiro suave, então, a todos aqueles que estão ao seu redor. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos agora na tua casa, na tua presença, ó Deus, e podemos participar da tua obra, do teu reino com os nossos bens. Receba, Pai, neste momento, as ofertas, dízimos que foram dedicados ao Senhor, e o Senhor mesmo a fidelidade, ó Deus, dos teus servos aqui. Nós rogamos, ó Pai, estas bênçãos e nós te agradecemos. Enfim, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gostaríamos de convidar a igreja a ficar de pé, aqueles que assim puderem fazer. Declarar aqui nessa noite a santidade do nosso Deus, porque somente Ele é santo, é poderoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém. Glória a Deus. Oh
santo e excelso nome, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de louvar e bendizer o teu santo nome. Que somente tu és santo, Senhor, somente tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Ó Pai querido, obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de reencontrar os nossos irmãos. Pai querido, obrigado pela oportunidade que temos de abraçar virtualmente os nossos irmãos que estão conosco nessa noite através das nossas redes sociais. Pai querido, que o Senhor possa estar nessa noite, Senhor, derramando o teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Pai Santo, que aqueles que ainda não tiveram experiência contigo, possam, Senhor, nessa noite, ter um encontro pessoal contigo, Senhor. Visita, Senhor, cada irmão nessa noite. Visita, Senhor, cada lar aqui representado. Cada lar, Senhor, que está nos acompanhando pela internet. Pai Santo, visita cada um, Senhor, aquele que tem o seu coração quebrantado. Que o Senhor possa estar entrando com a tua providência em sua vida. Pai Santo, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um aqui nessa noite, transformando, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração como cheiro suave do seu trono de graça. E fica conosco, Senhor, e fala aos nossos corações através da tua palavra, através dos seus servos, Senhor, que vai estar ministrando a palavra aos nossos corações. Fica conosco, Senhor. É a nossa oração que fazemos agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor amado, amém. Pastor Elton. Amém. Glória a Deus. Louvores ao Senhor. É o Deus que é santo, que é digno. Nós podemos nos prostrar diante dele, estar diante dele. Que coisa maravilhosa podemos estar fazendo isso. E eu não sei se você, com sinceridade de coração, já colocou isso para o Senhor. Como é maravilhoso, como é gratificante podemos estar na presença do nosso Deus. Por isso, declarando que Ele realmente é santo. Nos convoca a sermos santos, como Ele é santo. Nós estamos aqui. Obrigado desde já pela sua companhia, vocês que estão conosco aqui, presencialmente, e vocês que estão conosco do outro lado, assistindo pelas mídias sociais. Que Deus possa também estar abençoando ricamente a sua vida e que o mesmo sentimento esteja também com você aqui. Que você possa estar assim conosco, em um mesmo espírito, adorando ao Senhor. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em João capítulo 8, o versículo 12. Eu compartilhei o link agora há pouco e, além de convidar para adorar a Deus, exaltar a Deus conosco, fiz ali uma pergunta, e talvez se você estiver pelo link que eu compartilhei, vai ver a pergunta: como a luz do mundo tem transformado a sua vida? Ou em que a luz do mundo tem transformado a sua vida? Nós estamos aqui na presença do Senhor e diante de um Deus santo. Vamos então agora refletir um pouquinho sobre Jesus e a transformação que Ele traz em nós. João 8,12 diz assim a palavra de Deus: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Paizinho querido, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida e ouvida agora. Rogamos ao Senhor que o teu Espírito esteja ministrando aos nossos corações, ó Pai. Que o teu Espírito esteja nos trazendo a compreensão da tua vontade neste momento. E que nós possamos ser corajosos para colocá-la em prática. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, eu parei essa semana um pouquinho, a gente vai depois de uma conversa com o Hélio, ele vai refletindo sobre este ponto, sobre a luz de Jesus em nós. E primeiramente pensando sobre a luz, quando li este texto, não há como nós refletirmos diferente sobre a transformação que a luz provoca
na nossa vida, no meio ambiente que nós estamos. A luz, ela vem para transformar. Hoje nós estamos à noite, e quando nós apagamos as luzes, há uma transformação. A partir do momento em que nós colocamos o dedo no interruptor e acendemos as luzes, há uma transformação imediata do ambiente. Não há como ser diferente. A luz, pela sua própria natureza, ela transforma o ambiente. Ainda que seja a luz do sol, ela faz com que mude a noite para o dia. Veja só que ela marca. Então essa luz, a primeira coisa que nós temos que pensar e refletir neste texto é que a luz veio realmente para transformar. A luz veio para transformar. E quando Jesus Cristo então pronuncia essas palavras aos seus discípulos e a nós, dizendo: eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo: eu vim para transformar. Eu sou aquele que transforma. Eu sou aquele que produz uma transformação em nossas vidas, em nossa vida, ou em suas vidas. E João, é muito interessante que ele escreveu este livro e ele aponta Jesus como realmente aquele que transforma. É muito interessante os vários posicionamentos que João coloca aqui acerca de Jesus. Ele escreve este seu livro, e se nós formos pesquisar, ver, logo lá no final do livro, ele coloca o propósito para o qual ele escreveu o livro, e lá no capítulo 20, nos versículos 30 e 31, ele diz assim: eu escrevi estas coisas para vocês, ou seja, muitos sinais, muitas coisas Jesus fez, mas estas eu fiz questão de registrar, estão registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ele registrou estas coisas, ele fez um apanhado de muitas coisas que Jesus Cristo fez neste mundo, para que nós pudéssemos crer que Ele é o Filho de Deus. E uma vez crendo, recebamos a recompensa pelo ato ou pelo fato de nós crermos nele. Ele mesmo diz isso no seu livro. Então nós estamos vendo que este relato que nós lemos aqui tem este propósito também. E várias vezes então nós vamos ver que João escreve e mostra a transformação que Jesus causa em nossa vida, ou causou aqui neste mundo. Nós vamos ver João escrever que Jesus Cristo, Ele é o pão da vida, que Ele é a água da vida, que Ele é a luz da vida. Neste versículo nós lemos, Ele fala que é a luz do mundo, para que vocês creiam, que eu sou a luz, e essa luz que dá a vida, a luz da vida. Ele vai mostrar os milagres que Jesus Cristo fez. Ele vai colocar desde o princípio a transformação que Jesus Cristo fez aqui neste mundo. A água transformada em vinho, comerciantes e animais para sacrifícios quando são expulsos do templo, a transformação que Ele está causando ali. Nós vamos ver o relato do filho nobre curado à distância por Jesus, pela fé que uma pessoa demonstrou nele, que seu pai demonstrou. Nós vamos ver a cura de paralítico, libertação daqueles que estavam presos pelo diabo, eram atormentados por ele. Nós vamos ver que ele está fazendo tudo isso para mostrar que Jesus Cristo, Ele é a fonte da vida, é aquele que transforma a nossa realidade. E quando eu estava refletindo então aqui neste texto, pensando bastante nele, sobre aquilo que Ele não faz qualquer tipo de acepção de pessoas, de como Ele de eternidade a eternidade, Ele vem a este mundo para unir judeus e gentios, para quebrar de verdade, de uma vez por todas, aquela barreira que existia. Então nele, no sacrifício que Ele fez na cruz, Ele mostra tudo isso, Ele nos une
nos une como igreja, assim como nós estamos aqui nessa noite. E este relato, né, que João coloca sobre Jesus, dizendo que ele é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, ele está justamente depois de falar que ele é a fonte da água viva, que ele está ali para transformar aquele que está com sede ou sedento em ter abundância também em sua vida. Mas há uma coisa muito interessante que eu quero que vocês pensem comigo aqui. Jesus mesmo declara: eu sou a luz do mundo. E no final do versículo ele diz que quem segue ele, né, terá a luz da vida. Jesus se declara que ele é a luz do mundo e que ele é a luz da vida. Não há outra forma então de nós entendermos, né, a salvação, de nós vermos essa vida fora de Jesus. Em João capítulo 6, né, ele já diz isso, ele já fala, 14:6, ele já diz: eu sou a vida, né, o caminho, a verdade e a vida. E aqui então ele está falando novamente: quem crê terá a luz da vida, a luz da vida. Então Jesus está se declarando que ele é a luz do mundo e que ele é a luz da vida. Ele é o Filho de Deus e ele declara isso, está aqui declarado para que nós possamos crer nele então como essa luz. E se é uma luz, e se a luz transforma a nossa vida, é muito interessante, porque aqui ele fala que quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não andará em trevas. Quem me segue vai conhecer o caminho que está passando. Quem segue a Jesus, está dizendo ele aqui, vai olhar e ver o caminho, vai ver onde ele está pisando. A luz vai clarear. Aqui não está a palavra crer, mas essa palavra de Cristo, que quem me segue, nem está novamente voltando aqui para a fé. Quem crê, quem vê, né? Porque você vai caminhar, vai estar diante de Jesus, se você seguir os seus passos. Temos falado aqui que o lema da nossa igreja é: nos passos de Jesus. Nos passos de Jesus. Precisamos seguir essa luz, caminhar aonde ele caminhou, pisar onde ele pisou. E quando Cristo fala essas coisas, né? Quem me segue, ele está unindo ali, nesse sentido então, a fé e a nossa ação de continuar andando diante dele ou na presença dele com a luz. Em primeiro lugar, nós não pegamos uma luz, então e a escondemos. Se nós temos a luz, nós vamos manifestar essa luz. Então aqui, Jesus Cristo, ele nos diz, ele nos mostra neste momento, que aquele que crê também vai brilhar como ele brilhou. Por isso que em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo faz essa comparação, ou ele diz que nós somos também a luz do mundo, porque nós vamos refletir essa luz de Jesus. Por isso a pergunta: em que, ou onde, ou como a luz de Cristo tem transformado a sua vida? No seu dia a dia, nas suas ações, na sua maneira de pensar. Jesus Cristo é o único que pode salvar. Eu tenho pregado isso aqui vários domingos. Salvação somente em Jesus, porque ele é a luz. Ele não é uma luz, ele não é uma luz da vida, mas ele é a luz. Ele está definido, não há outro a não ser Jesus, e nós precisamos crer nele para andarmos então onde ele andou. E um livro, um pedaço de um livro hoje à tarde até, ele diz que às vezes no cristianismo nós temos dois pontos que as pessoas às vezes defendem. Um delas é o lado, né, que é a colocação de que você não faz nada, de que Deus faz tudo por você e que todas as coisas é Deus quem vai fazer. Pelo ato da salvação, ele nos deu o presente, nós só recebemos. Mas está falando realmente do caminhar,
do cristianismo, na relação do cristianismo. O outro lado é aquele que você tem, que Deus não está preocupado com a sua vida, que cada um faz o que quer e coloca então um monte de regras que é necessário cumprir para que se tenha então uma vida. E esse autor diz que na realidade os dois posicionamentos não retratam muito a realidade. Por quê? Na realidade nós precisamos de um relacionamento com Deus. Nós precisamos nos relacionar com este Deus. E um relacionamento com esse Deus vai estar produzindo em nós, porque Deus está realmente interessado nas pequenas coisas da nossa vida. Ele está interessado naquilo que nós fazemos. Não é um conjunto de regras, mas quando nós andamos com Ele, nós refletimos a sua luz. E pensando aqui nesse texto, eu me lembrei então de Tiago, porque ele diz que a fé sem obras não é nada, assim como a obras sem fé também não é nada. E quando Cristo então coloca aqui que quem me segue, seguir a Cristo é uma ação. Seguir a Cristo seguir, é um verbo que nos mostra ação, é um verbo de ação. Nós temos que seguir, nós temos que caminhar. Colocar para você seguir, para você caminhar, é preciso movimentar as suas pernas, colocar uma na frente da outra e caminhando. Isso é o seguir. E quando Cristo usa essa expressão também para mostrar que ela está num sentido de fé, que é crer nele, nós estamos vendo que ele está unindo as duas coisas. As duas coisas. A fé, crê que ele é a luz do mundo, e se você crê que ele é a luz do mundo, você vai seguir então essa luz que vai conduzir a vida. Onde Cristo tem transformado a sua vida? Então, o primeiro ponto aqui, para deixar bem claro para vocês que estão aqui hoje, ou para você que está nos assistindo agora, participando deste culto online conosco, ou que vai ver depois, é que Jesus Cristo é a única luz que você precisa para a salvação. Dr. Shedd, ele coloca um ponto dizendo que Jesus Cristo só Ele pode iluminar a alma, conduzindo-a ao seu destino celeste. E é verdade. Só Ele então é aquela luz que ilumina a sua alma para conduzir aos céus, que é o nosso destino, a nossa morada eterna. Então, o primeiro ponto dessa luz é iluminar para chegarmos aos céus. Ilumina a nossa alma. Quantas coisas nós começamos a pensar, sobre o além-morte, sobre aquilo que está além dessa vida. Então, quando nós olhamos para Cristo, vemos que inclusive Ele passou por este caminho, sendo Filho de Deus, Ele se tornou carne para passar pelo caminho da morte que nós vamos passar, que é a morte do corpo físico, para podermos então receber o corpo glorificado e estarmos no reino dos céus juntamente com Ele. É muito interessante isso. Ele é a luz que veio então para clarear. Você tinha dúvidas agora quando passar pela morte, lembra, essa luz está lá iluminando o caminho. Passou ali e está então iluminando. Não tenha medo, porque Ele passou e vivo está. Amém? Amém. Glória a Deus. Glórias a Jesus. É a luz que ilumina, que passou por este caminho. Ilumina a alma para herdarmos o reino dos céus. O Dr. Shedd também diz que é a luz, só Jesus Cristo, só que afasta as trevas do pecado de nossa vida. Só Ele pode fazer isso. Nós precisamos estar caminhando, seguindo os passos de Jesus. E quando nós estamos na luz, então nós enxergamos, clareia, para que nós possamos evitar de tropeçar. Eu estou caminhando aqui agora e eu sei que tem um ressalto. Se eu caminhar normalmente,
eu vou cair. Mas por que eu estou sabendo que aqui tem um ressalto? Porque a luz está iluminando. Porque eu então estou vendo. Eu não sei, na sua casa talvez, né, mas se você estivesse numa casa estranha, né, e de repente acabasse a energia e você tivesse que sair andando. Já aconteceu isso com você? Numa casa estranha, num lugar estranho, numa roça sem energia. Então, naquele breu, né, que não era lua cheia, e você precisa caminhar. Certamente, alguns tropeções você irá dar. Certamente você vai esbarrar em muitas coisas, talvez até cair, porque não está enxergando as coisas, falta da luz. Então Cristo é aquele que pode clarear. A luz de Cristo clareia a nossa mente para podermos identificar aquilo que é errado e aquilo que não é errado, aquilo que está desagradando a Deus ou aquilo que está agradando ao Senhor, aquilo que está deixando o Espírito Santo alegre em nossa vida e aquilo que está entristecendo o Espírito Santo. Meus queridos, e Deus nos conhece, Deus conhece a nossa estrutura muito bem. Ele sabe aquilo que vai fazer bem para nós e sabe aquilo que vai nos trazer algum tipo de mal. E eu também já falei aqui e volto a repetir, que se o Espírito Santo o incomodar em alguma coisa para largar, para deixar ou para fazer, então siga o comando do Espírito Santo. Porque de repente você fica de lá dizendo o seguinte: irmãos, eles fazem isso, por que eu também não posso fazer? Mas o Espírito Santo está te incomodando para você deixar de fazer isso. Por quê? Porque você é uma pessoa diferente, irmãos. Eu sou diferente. Deus conhece a minha estrutura e sabe daquilo que eu preciso para crescer mais. Ele sabe daquilo que eu preciso para atingir, né, a excelência aqui neste mundo. Então você não deve se comparar com os outros, mas você deve seguir o que o Espírito Santo, é a voz do Espírito Santo, seguir a luz que é Jesus, os seus passos, e deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. E eu já disse aqui que muitas vezes, né, Deus vai nos mostrar alguma coisa que talvez nem pecado seja, aos nossos olhos, uma coisa comum. Mas se o Espírito Santo te incomodar para fazer ou para não fazer, então não faça, porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe aquilo que talvez na sua mente irá conduzi-lo então a um abismo. Lembre-se disso. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim é a morte. Então, guarde isso. É a luz que tira, que afasta as trevas então do pecado da nossa vida. E a outra coisa que o Suchard coloca aqui é muito interessante, que ele proporciona vida, só ele proporciona vida pela iluminação do Espírito Santo. Ele proporciona vida pela iluminação do Espírito Santo. Então, se você está nos assistindo agora, você está conosco e ainda não se entregou, não fez aquela decisão, tem sido incomodado pelo Espírito Santo, mas ainda não creu que Jesus é o Filho de Deus, então creia neste momento, siga os seus passos, para que você possa andar na luz. E enquanto eu meditava neste versículo, então, em que a luz de Cristo tem transformado a minha vida? Foi a pergunta que eu me fiz. Em que a luz de Cristo tem mudado a minha maneira de ser, de pensar, no que eu tenho crescido com a luz de Jesus? E como pastor então, como um líder, então isso aumenta muito mais a minha responsabilidade, porque eu vou ser cobrado por Deus por aquilo que nós estamos falando, por aquilo que eu falar e aquilo que eu ensinar, o meu exemplo. E isso então pesa muito mais sobre os nossos ombros. Enquanto líderes, nós seremos cobrados de uma forma diferente.
Mas a mesma coisa com você, que neste mundo também recebe a incumbência, você que já creu em Jesus Cristo, então recebe a incumbência de agora refletir também a sua luz. Enquanto servos, nós somos iguais. No que a luz de Cristo tem transformado? Ou por que ela precisa realmente transformar a minha vida? Eu tenho que cada dia crescer. Este é o processo da santificação. A luz vai cada dia, passo a passo, me mostrando algo que eu preciso ser transformado. E eu preciso ter coragem para deixar isso de lado. Se eu quero crescer, mais e mais, né? E assim como o copado varal cheio de flores alegrar o quintal. Não é isso, meninos? Já cantaram assim? Né? Então eu preciso desejar crescer e crescer ainda mais. E aí eu comecei a pensar, por que Jesus Cristo teve a luz para o mundo? E a lógica do reino de Deus, então, guarde isso para você hoje. Você que está nos assistindo, guarde. A lógica do reino de Deus não é a nossa lógica. Deus age de formas diferentes do que aquilo que eu gostaria muitas vezes que fosse. Deus age. Talvez você queira um reino de Deus segundo o seu olhar, segundo a sua vontade, e não é assim. É de acordo com a luz do mundo. É a luz da vida que vai clarear a sua vida. E eu estava pensando rapidamente em algumas coisas. Jesus Cristo passou por um momento em que teve um contato com Pedro, e certamente Pedro estaria fora das nossas igrejas hoje. Talvez Pedro estaria fora dessas, da segunda igreja batista em Laranjeiras, se nós pensássemos como seres humanos. Estaria fora. Foi terrível, né? Foi terrível. E ainda negou Jesus. Estava falando que podia, estava disposto a morrer, mas de repente ele fala assim: Senhor, você conhece Jesus? E ele fala: não conheço. E Jesus, no momento em que Cristo mais precisava, nós nunca daríamos uma outra chance a Pedro se fosse nós. Não daríamos. Por quê? Porque você mesma coisa que Judas, você é um traidor também. E nós não daríamos essa oportunidade. Mas a lógica do reino de Deus não é a minha, não é a sua. E é por isso que, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que pensar diferente, nós temos que ser transformados. Esse Jesus, esse mesmo Jesus chamou o Pedro, este que o negou diante de várias testemunhas, este que fez de que não conhecia Jesus, ignorou. Esse não é Jesus? Esse aí? Nunca vi na vida. Esse aí? Não. Esse? Não. Andando com ele 3 anos, falou que não conhecia. Jesus chama Pedro, depois já de ter ressuscitado, chama Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? E ele fala: te amo, Senhor. Então você vai apacentar as minhas ovelhas. Eu vou te dar uma tarefa. Mas você negou Jesus. Ele te negou, vai te negar de novo. Vai colocar ele como um líder. Que negócio é esse? Ele vai falhar de novo. Jesus Cristo pergunta de novo para ele. Ele fala: o senhor sabe que eu chamo. Então, e pela terceira vez, então, Jesus Cristo diz para ele novamente. E ele disse: o senhor sabe de todas as coisas, o senhor conhece o meu coração, o senhor sabe que eu te amo. Vai, apacenta então o meu rebanho. Então, na verdade, o que Cristo fez foi a lógica do reino. Sabe por quê? Porque Ele é a luz que ilumina, Ele é a luz que clareia, Ele é aquele que vê aonde olhos humanos não conseguem ver. Quantas vezes você tem olhado apenas com olhos humanos e não tem olhado de acordo com, deixando que a luz do mundo clareie o seu caminho, clareie os seus pensamentos,
clareie os seus olhos para você olhar além. E talvez com você mesmo se julgando tão incapaz, mas Jesus tem insistido com você, tem te dado uma oportunidade, uma chance. Você está conosco aqui hoje, está conosco online, porque o Espírito Santo está falando no seu coração, porque Deus ainda tem planos para a sua vida, porque Ele ainda tem projetos maravilhosos para a sua vida, como teve com a vida de Pedro. Mas Ele é a luz que ilumina. Então, seguindo Jesus, você tem condições de enxergar tudo aquilo que você pode ser para Ele. Eu já falei, eu seria o mais improvável dos improváveis de estar fazendo a obra do Senhor, mas eu estou aqui hoje. Hoje à tarde eu até falei para minha esposa o seguinte: sabe, hoje é um dia daqueles que não dá vontade de sair de casa. Não dá vontade de sair de casa. Até porque eu passei mal o dia inteiro assim, né? O dia inteiro praticamente. Vocês devem entender aí, eu fui no banheiro umas 5 vezes, então a gente vai ficando, né? E eu falei assim, agora eu tenho que estar lá. E o Senhor é quem dá força para nós. É aquele que ilumina e fortalece e diz, vai, porque eu estou à frente. E nós estamos fazendo a obra do Senhor. Queridos, que coisa maravilhosa quando é a luz do Senhor que ilumina os nossos olhos. Pensa nisso. Um outro episódio, rapidinho, que Jesus Cristo chama algumas pessoas, né? Conta uma parábola dos talentos, você lembra? Meus queridos, como nós precisamos de ser iluminados pela luz de Jesus, porque Ele dá a mesma oportunidade para todos nós. Ele igualmente nos dá oportunidades, porque Ele é justo e Ele dá de acordo com a nossa capacidade. Ele não vai dar além daquilo que nós podemos render, além daquilo que nós podemos fazer, não. É somente a luz dele que olha para a nossa vida, que nos conhece lá dentro, e Ele vê aquilo que nós podemos fazer, aquilo que você pode fazer, Ele sabe. E na parábola dos talentos Ele chama lá, e a um Ele dá 5 talentos, e ele foi lá e produziu outros 5. Aí chamou o outro e deu 2 talentos, e ele foi e produziu outros 2 talentos. Mas aquele que recebeu com um coração invejoso, com um coração rancoroso, talvez achando que foi menosprezado pelo Senhor, achando que ele é pão duro, que só deu só para ele produzir, ele nem aquele produziu. Observa muito que não era a quantidade ali que representava alguma coisa na parábola, não é a quantidade, porque as mesmas palavras que aquele que produziu 5, que dobrou os seus 5 talentos, né, para outros 5 e apresentou 10 ao seu Senhor, aquele que recebeu 2 e produziu outros 2 e também apresentou ao seu Senhor, não importa se foram 4 ou se foram 10, os 2 receberam as mesmas palavras de elogio. E aquele que recebeu se tivesse produzido mais e apresentado ao seu mestre 2 talentos, também teria ouvido as mesmas palavras de elogio, as mesmas recompensas. Mas a lógica do reino de Deus não é a nossa. Ele estava olhando com os olhos humanos. Eu sou invejoso, irmãos, não pode. Olha só, eu deveria estar ganhando 5 e estar ganhando 1 só. Olha só, a luz de Cristo sabe, a luz sabe daquilo que nós estamos precisando, daquilo que nós podemos render naquele momento. Talvez a situação que nós passamos em determinado momento da nossa vida, e Ele conhece, e Ele sabe, e se Ele lhe der os talentos, é porque Ele sabe que você vai ter condições de produzir. Então não tenha inveja do outro, não fique com o coração rancoroso, não fique com ciúmes, mas apenas receba de bom grado e produza aquilo que Deus tem colocado em suas mãos para produzir, para fazer e para render. Amém? Não se julgue inferior, Ele conhece a luz, quem segue a luz vai ver além. É isso que você precisa, então. Nós precisamos entender isso.
Jesus tem muito para a nossa vida e é a luz do mundo que vai clarear, então, este momento que nós enxergarmos isso. No outro episódio, nós vimos que é a luz, como nós somos cegos aqui neste mundo, como nós precisamos de uma verdadeira luz. Vocês devem lembrar também de uma outra historinha que Jesus Cristo contou, aonde a parábola do filho pródigo, em que ele sai, e talvez aos nossos olhos também, dentro de igreja hoje, como religião, nós jamais receberíamos de volta, porque nós demos toda a oportunidade como família cristã, e ele virou as costas, foi ingrato, abandonou, foi para longe, e de repente volta e nós falamos assim: não, aqui você não tem espaço, vai ficar no banquinho aí, para você aprender uma grande lição. O Pai pensa de forma diferente, e Jesus Cristo é a luz, Ele é Deus, Ele é a luz que vem clarear, e a sua mente, o reino dos céus é diferente do nosso olhar. Então ele pega naquele momento o seu filho, o recebe de braços abertos, o acolhe, o limpa, o manda tomar um banho e manda matar um bezerro. Mas aquele seu irmão que estava ali não conseguia enxergar essas coisas, não conseguia, e ele achou que o pai estava com ele, porque ele estava a tanto tempo casa, e o pai veio aquele que tinha sido ingrato. Às vezes nós pensamos a lógica do reino de Deus com os nossos olhos. Por isso nós precisamos da luz de Cristo, precisamos que ela transforme, precisamos seguir Jesus, para Ele nos mostrar coisas que olhos humanos não conseguem ver. Nós precisamos dessa luz para entendermos coisas que aos olhos humanos nós não conseguimos enxergar. Aquilo que entendimento humano não consegue. É a lógica do reino. É diferente, precisamos da luz de Jesus. Por isso precisamos seguir a luz do mundo que é Jesus. E quando nós estivermos com este pensamento, verdadeiramente deixando que essa luz transforme, nós vamos ver coisas bem diferentes. Vamos ver coisas bem diferentes. Nós vamos suportar mais, nós vamos amar mais, com o amor de Cristo, nós vamos suportar mais, nós vamos perdoar mais, nós vamos acolher mais, menos, ou o ideal é não julgar nada. O ideal é não julgar nada, mas talvez nós julgaremos menos, pelo menos isso. Quando a luz de Cristo clarear, então plenamente o nosso caminho. Deixa a luz de Cristo clarear então a sua vida. Deixa Ele iluminar aquilo que você precisa. Tem alguma coisa que você não está compreendendo hoje? Deixa a luz de Cristo brilhar. Há um cântico muito interessante que diz o seguinte: Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina. Jesus Cristo mudou meu viver. Eu quero te convidar a cantar essa canção. Quero te convidar a cantar essa canção. E pensando neste texto, Jesus Cristo dizendo: quem me segue, mas pelo contrário, terá a luz da vida. E que você então possa estar pensando assim, neste momento, e declarando aí onde você está: Jesus é a luz do mundo, eu o sigo, então não andarei em trevas, mas eu tenho a luz da vida. Amém? E naquilo que talvez o texto aqui, o autor deste cântico, ele diz, já pela fé, Jesus Cristo mudou o meu viver.
E aqui é um momento de verdadeiramente agora deixar que a luz de Cristo clareie o seu pensamento, e você imagine que todas as promessas de Jesus sobre a sua vida, todas as promessas de Deus sobre a sua vida, elas são reais, porque Deus é fiel, Ele vai cumprir todas elas. Então, se você neste momento, aquele filho se sentindo injustiçado, se você está se sentindo fora do contexto, porque Deus está valorizando mais um do que você, receba pela fé que a sua recompensa virá em nome de Jesus. Então coloca assim: Jesus Cristo mudou o meu viver, eu preciso ainda perdoar, eu preciso ainda ser transformado nisso, mas coloque pela fé Jesus Cristo, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre, Ele não deixa para depois. Receba pela fé. Jesus é a luz que ilumina o meu ser. Se você já tomou uma decisão então de seguir essa luz, se você tomou uma decisão de crer nessa luz, é Ele que está iluminando o seu viver neste momento. E Ele vai te mostrar coisas que os seus olhos humanos não conseguem ver. Ele vai te dar um entendimento que a sabedoria humana não consegue compreender. E você pode então neste momento pedir isso a Deus. Tudo aquilo que vier à sua mente, começa a colocar diante do Senhor agora, cantando essa canção. Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo é a luz que ilumina meu ser. Diferente hoje é o meu coração, declare isso. Cristo deu-me paz e perdão. E se Ele deu paz e perdão a você, você vai iluminar também, dando paz e perdão aos outros que estão ao seu redor. Vai liberar isso também aos outros. Você vai declarar que Jesus Cristo é o único que pode fazer isso. Aquele que crê em Jesus vai perceber que Ele vai fazer tudo diferente na sua vida. Então creia agora e declare isso. Se você estiver como o apóstolo Pedro, talvez sentindo assim, ou ainda olhando as circunstâncias daquela forma também, eu não sou capaz, mas você tem sido incomodado pelo Espírito Santo a oferecer um pouco mais. Se o Espírito Santo tem falado: eu quero usar a sua vida como um instrumento vivo, eu quero usar você para abençoar outros, eu quero tirar de onde você está para você ser um líder também. Você tem se julgado também incapaz, porque é falho, porque é pecador como Pedro. Então lembre-se de Jesus, é o Espírito Santo, é a luz que ilumina o seu ser, e Ele conhece você mais do que você mesmo. Glória a Deus. Esse injustiçado porque talvez está dizendo: Deus tem me dado tão pouco. Lembre-se, Ele tem te dado de acordo com a sua capacidade. Creia nisso. Depois de produzir você vai produzir mais. Deus conhece a sua estrutura e sabe que em determinado momento é só isso que você vai poder fazer para você ser abençoado e continuar crescendo. Então, mesmo achando que é pouco aquilo que Deus tem te dado hoje, mesmo que você ache que é pouco, faça isso com muito amor, faça com dedicação, faça conforme a palavra de Deus diz. Tudo que te vier nas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Deus conhece essas forças, e aquilo que Ele coloca na sua vida é na medida exata do que você pode fazer, suportar. Então creia nisso em nome de Jesus. Cante essa canção colocando tudo isso diante do Senhor e declarando: Jesus Cristo mudou o meu viver. Coloque realmente para você. Quero convidar a igreja a ficar em pé neste momento. E quero convidar você que está do outro lado, assistindo online, que você também declare isso do fundo do seu coração. E ainda que olhos humanos, que o diabo agora esteja falando no seu coração: não creia, isso não vai acontecer, isso é impossível de acontecer, que você olhe para dentro e fale assim: eu creio porque Deus prometeu. A palavra de Jesus é da luz do mundo, então eu vou crer. Jesus Cristo mudou o meu viver. Vamos lá.
cantando. Receba essa oração cantada agora, Deus, que pela fé nós pronunciamos, ó Pai. O Senhor sabe que nós somos falhos, o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe dos nossos medos, conhece as nossas dificuldades, sabe de cada uma das nossas imperfeições, ó Pai. Mas nesta noite o Senhor tem também nos mostrado que o Senhor nos ama e que a luz de Jesus veio a este mundo para nos iluminar, para nos mostrar coisas que olhos humanos não conseguem, fazermos compreender coisas que a sabedoria humana não é capaz de alcançar, ó Deus. Pai querido, por isso que Ele diz, o Senhor revelou isso aos simples e não aos sábios deste mundo. Pai, porque não é com a sabedoria humana, é com a luz de Cristo, Pai. Somente nele, ó Deus, há salvação. Somente Ele é capaz de iluminar a nossa alma para a eternidade. Somente Ele, ó Deus, é capaz de clarear a nossa vida para ficarmos longe do pecado, ó Deus. Somente Ele, ó Deus, é capaz de verdadeiramente nos fazer compreender a realidade do Teu reino. Por isso, Deus, neste momento, perdoa as nossas falhas. Estes que estão se achegando ao Senhor neste momento, ó Deus, entregando os seus corações ao Senhor e cantaram aqui, ó Deus, estão cantando com fé que o Senhor tem mudado as suas vidas, o Senhor mudou as suas vidas. Abraça-os neste momento, ó Deus, que o Teu Espírito nos encha dessa certeza e, ó Deus, a pequenina fé que colocaram diante do Senhor esteja sendo, ó Deus, aumentada para a honra e glória do Senhor. Pai, também os Teus servos, ó Pai, a Tua igreja, onde quer que esteja agora, ó Deus, presencial ou online, ó Deus, nas suas casas, ao trabalho, onde estiver, ó Deus, que também possa estar tomando, ó Deus, essa pequenina fé. Eles cantaram que o Senhor transmudou o seu viver. Ó Deus, o Senhor tem mudado a sua mentalidade, a sua forma de pensar. E por isso, ó Deus, neste momento, o Senhor também esteja multiplicando. Que eles recebam pela fé cada uma das promessas que o Teu Espírito agora tem trazido às suas mentes, ó Pai, e corações. Nós clamamos em nome de Jesus, não é em nosso nome, mas é no nome de Jesus. Pai querido, e que assim o nosso caminhar seja totalmente para refletir ou refletindo a luz de Jesus. Pois certamente se seguimos a luz, se temos a luz para o mundo, Pai.
Por isso, tome as nossas vidas agora, abençoe cada um, ó Pai, e que nós possamos ver muitos destes que estão conosco agora, ouvindo a sua mensagem, trabalhando na tua obra, sendo bênçãos, levando outras vidas, ó Deus, a seguir os mesmos passos de Jesus. Pai, nós oramos porque confiamos no Senhor. Nós oramos, ó Pai, e recebemos neste momento o cumprimento das tuas promessas em nossas vidas pela fé, em nome de Jesus. E que o teu amor tão grandioso, ó Pai, e a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce comunhão do teu Espírito seja com a tua igreja aqui reunida, seja com a tua igreja, ó Deus, nos acompanhando online, seja com cada servo do Senhor, seja com esses que agora, ó Deus, estão se entregando completamente, se consagrando ao Senhor, e seja, Deus, com toda a nossa família espiritual espalhada pela face da terra. Amém e amém. Que Deus o abençoe. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Foi muito bom ver vocês aqui, receber vocês. Que Deus os abençoe. Você que está conosco online, Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família. Tenham todos uma semana de muita paz, de muita alegria. E continue crendo no Senhor Jesus.